a partir de agora. Então, pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender mais sobre esse medo da aprovação, o medo que paralisa tantas pessoas. A Lina de Goiânia, seja bem-vinda, a Patrícia também. A gente vai falar sobre esse medo de aprovação que paralisa tantas pessoas. Obrigado, Luiz, gratidão. A Delícia é de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? Luiz Eduardo Magalhães, seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá. O que você precisa agora se perguntar, e eu vou te fazer essa pergunta, tá bom? Quero te fazer essa pergunta. Quando você pensa em dar um passo diferente na sua vida, quando você pensa em romper com aquilo que te faz mal, quando você pensa nisso, o que ou quem está te segurando para dar esse próximo passo? Vou repetir. Se você hoje tem uma situação difícil na sua vida e você precisa dar um próximo passo, você precisa avançar, você precisa tomar uma decisão importante, o que ou quem está te segurando? E talvez você fale assim, gata, sou eu mesma. Sou eu mesmo que estou me segurando, eu que não estou conseguindo dar esse próximo passo. Isso conscientemente você tem a certeza. Porém, existem coisas no nosso subconsciente, que é a nossa mente emocional, que fazem com que a gente trabalhe de uma maneira, que a gente haja de uma maneira automática. E isso tem a ver com, escreva aqui, medos imaginários. Escreva aqui, medos imaginários. Gabi Tombés, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Verinha, a Mari também por aqui, bom dia. Luiz Fernando de Itu, São Paulo, te mandando um forte abraço. Obrigado, Luiz. Um abração para você também. Espero que você esteja bem. A Patrícia Mello, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É muito importante você entender que esses medos imaginários... Bom dia, Elisângela. Esses medos imaginários, eles fazem você paralisar os teus sonhos, paralisar a sua vida. E um dos medos que estão por trás desses medos imaginários é o medo da aprovação. O medo, na verdade, de não ser aprovado pelas pessoas próximas a você. Por quê? Porque isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. O tempo todo, a nossa mente busca garantir a tua sobrevivência. E pertencer, estar em grupos é muito importante. Esse medo da aprovação, teoricamente, não nasceu com você. Guarda isso que eu vou te falar. Teoricamente, esse medo de não ser aprovado pelo seu grupo, a partir de uma decisão que você toma, isso teoricamente não nasceu com você. Foi um medo aprendido. É um medo aprendido por alguma situação da sua vida. Isso está intimamente ligado às feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Boa Marli, boa Neide, boa Gabi. Bom dia Marina, seja muito bem-vinda. É muito importante que você entenda que esse medo de aprovação, ele foi aprendido em alguma situação, em alguma experiência que você teve. E de uma certa maneira, essa experiência deixou o quê? Deixou um aprendizado para a tua mente. Por quê? A tua mente, que sempre quer garantir a sua sobrevivência, ela vai usar esse aprendizado para evitar que você reviva isso de novo. Guarda isso que eu estou te falando. Tudo bem? Faz sentido? Dá um coraçãozinho aqui se isso está fazendo sentido para você. E claro que esse medo da aprovação, ele está tirando de você os teus sonhos, está tirando de você decisões importantes que você precisa tomar e está te mantendo numa vida infeliz. E aí a segunda pergunta que eu vou te fazer é essa daqui. Qual é hoje o teu nível de felicidade? De 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo. E essa é uma pergunta que você precisa ser muito sincero com você. Qual é o teu real nível de felicidade? Esse nível de felicidade, claro, que vai variar de pessoa para pessoa. É impossível você estar vivendo o tempo todo com a nota máxima. É impossível. É improvável que isso aconteça. Mas a conta precisa ser positiva. Você lembra na época da sua escola, na época que você estudava,
Eu lembro bem porque eu não era um bom aluno. Mas existia a média, não existia? A média para você passar de ano. Na minha escola, nas escolas que eu estudei, a média era 7. Então você tinha que o quê? Alcançar essa média 7 em diversas matérias para passar de ano. Beleza? Isso também deve ter feito parte da sua história. Bom dia, Ana Souza. Bom dia, Clóvis. Bom dia, Silvia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Isso fez parte da sua história, a média. E essa lógica tem que se aplicar para o teu nível de felicidade. Na média, essa média precisa ser positiva. Você não pode estar abaixo dela. Quem aqui hoje está abaixo dessa média? Escreve eu aqui. Queria saber, queria a tua sinceridade aqui. Talvez hoje o teu nível de felicidade esteja abaixo da média e não é de hoje, há muito tempo. E isso tem um custo muito alto. Eu gravei agora há pouco, inclusive, para a comunidade Liberdade Emocional. A Carla, obrigado pela sinceridade, Carla. Eu gravei um áudio para a comunidade Liberdade Emocional falando exatamente disso. Exatamente disso. Porque hoje, no primeiro post do dia, eu falei sobre existe um custo muito alto em você se manter onde não te serve mais, onde te machuca. Existe um custo muito alto vivendo uma vida que não é para você, que é infeliz, que é triste, que é de frustrações. Existe um custo muito alto e você muitas vezes acha que não, mas tem. Por quê? Porque você está emocionalmente gastando a sua energia nisso e você está ali o tempo todo frustrada, vivendo uma vida muito ruim. Existe um custo muito alto nisso. Por isso que o teu nível de felicidade, ele determina quem você é hoje. O nível de felicidade que você tem hoje na sua vida, num geral, determina como é que você está. Talvez hoje você esteja estagnada, não porque você seja preguiçosa, não porque você não saiba exatamente o que você quer, mas é porque o teu nível de felicidade hoje ele está tão baixo que faz com que você não tenha forças para lutar por algo melhor. Alguém se identifica aqui com isso? Você talvez hoje não tenha forças para lutar por algo melhor, mesmo sabendo que a vida que você tem hoje não é a vida que você merece. Isso é muito importante você entender. A vida que você tem hoje não é a vida que você merece. Não é. Não é. Você merece uma vida muito melhor. Mas você precisa agir. Porque essa vida que você merece, ela não vai chegar para você numa caixinha da Amazon. Boa, Gabi, já estive nesse lugar, fico feliz. A Neide, sim, eu. Então, Neide, e todos que se identificam com a resposta da Neide aqui, tá na hora de vocês se mexerem, se prepararem. A Eliane, estou nessa situação, cansada, sem forças. E essa situação, Eliane, é muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum. Porque a gente olha muitas vezes a nossa vida através do que a gente está observando, por exemplo, nas redes sociais. E nas redes sociais existe uma alegria, uma felicidade que não é real. Entende isso? Não é real. E aí você fica nessa comparação entre a vida que você tem hoje, sem forças, com a vida alegre e feliz de todo mundo que você vê nas redes sociais. Isso não é verdade. A maioria das pessoas está vivendo uma vida infeliz. Infeliz. E eu falo isso com tranquilidade. Por quê? Porque é com essas pessoas que eu lido todos os dias. E não chega de parar, não chega de chegar gente buscando sair dessa situação. A Jucimara tem dificuldade de tomar decisões. Então, espera que nós vamos chegar exatamente nesse ponto aí. Porque se você não tomar decisões, como a Jucimara falou aqui, que tem essa dificuldade, a tua vida vai continuar desse jeito. Só que hoje, sem forças, e principalmente sem acreditar que você é capaz disso, você não age. Porque a ação, ela é sustentada pela autoconfiança. Por você confiar em si, por você confiar na sua capacidade de escolher, de decidir.
e de agir. E aí, Jucimar, olha só, por que hoje você tem essa dificuldade de decidir? Porque você hoje perdeu a sua autoconfiança. Você não confia nas suas escolhas, nas suas decisões. Você tem insegurança com isso. Você não sabe, né, se isso é o certo ou errado, e aí esse medo te paralisa, porque existe o medo de não dar certo. E esse medo te paralisa, o medo que, se não der certo, você vai ser julgada, que você vai ficar pior do que você está hoje. Só que para você voltar a decidir, para você voltar a ter força na sua decisão, é preciso recuperar a sua, escreva aqui, autoestima. Por que hoje você não tem essa confiança nas suas escolhas e nas suas decisões? Porque a sua autoestima hoje está doente. A sua autoestima está doente. E o que é uma autoestima doente? É uma autoestima que está enfraquecida. Autoestima é a maneira como você se enxerga. Então, para eu confiar nas minhas escolhas e nas minhas decisões, eu preciso do quê? Eu preciso me enxergar como alguém capaz. E hoje você não se enxerga como alguém capaz. Você não se enxerga como alguém que pode sim tomar uma decisão importante e seguir em frente. Você não se enxerga como uma pessoa que pode sim viver uma relação saudável. Você não consegue se enxergar como uma pessoa que pode prosperar além do emprego público que você tem. E nada contra o emprego público, mas é só um exemplo para você entender que muitas pessoas estão infelizes em suas profissões porque elas acham que não podem prosperar e ter sucesso, por exemplo, empreendendo. Elas perderam essa confiança em si. Isso tem a ver por quê? Isso tem a ver com a sua autoestima que está doente. É por isso que esse medo da aprovação, que paralisa tantas pessoas, ou o medo da ação, o medo de você tomar uma decisão, tudo está ligado à sua autoestima. E existem duas autoestimas. A autoestima saudável e a autoestima doente. Tem gente que fala autoestima alta, autoestima baixa, mas eu prefiro chamá-las assim. Autoestima saudável e autoestima doente, porque fica fácil de você identificar. Você precisa recuperar essa autoestima, porque a maneira como você se enxerga determina as tuas ações, determina o teu nível de confiança. Você hoje talvez esteja aí procrastinando uma decisão, talvez esteja procrastinando a saída de um sofrimento, porque você não quer arriscar. E aí eu sempre digo uma coisa. Coragem, escreve aqui, coragem não é ausência de medo. Porque o medo é uma emoção e ele sempre fará parte da nossa vida. Só que não adianta você ir, e existe essa frase, o pessoal que tá aqui da comunidade Coragem, que está lendo o livro chamado da Coragem, várias vezes as pessoas falam isso, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Essa frase tem uma pegadinha. Tá com medo? Vai com medo, mas preparada. Porque você ir com medo, sem preparação, você está indo amedrontado. Estar amedrontado é perigoso. É muito perigoso. Então assim, eu vou fazer algo novo? Ok, eu vou com medo, mas... E isso, Eloíde, com conhecimento e preparação. Aí sim, a chance de eu ter o resultado que eu quero é muito maior. Faz sentido isso para você? Quantas vezes você lá na escola foi fazer uma prova e você estudou, e aí na hora da prova você estava tranquila. Você estava talvez com um pouco de medo, claro, mas você foi e desempenhou bem. E por que você desempenhou bem? Porque você estava preparada. Simples assim. Agora, quantas vezes eu, que fui um aluno bem meia boca, fui para a prova sem nenhuma preparação?
Tava com medo? Tava com o mesmo medo. E obviamente o resultado foi péssimo. Por quê? Porque eu não tinha preparação, eu não tinha estudado. Então entenda que você precisa se preparar. Isso está fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso faz sentido para você. A Gabi faz todo sentido, Idalina, seja muito bem-vindo, o Carlos, a Areta Ruiz, a Daniele Souza, a Valquíria, sejam bem-vindos, a Thalita Amaro, J. Martins, Iago Martins, a Neide, aquela velha frase, a grama do vizinho é melhor que a sua. Sim, a comparação, ela é um veneno para quem está com a autoestima doente. É um veneno, é um veneno. Porque o tempo todo eu fico olhando para a grama do vizinho e eu esqueço de olhar para como é que eu resolvo aqui o problema da minha grama. E eu acho que a grama do vizinho ela é melhor e ele é melhor. E eu muitas vezes acho que já que a minha grama está pior do que a do vizinho, eu sou pior. Não, você não é alguém pior por isso. Os teus resultados refletem as tuas ações. Então, se você hoje não tem a vida que você gostaria, presta atenção, é porque te falta conhecimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Falta conhecimento. Falta conhecimento. E você precisa buscar esse conhecimento. E o principal deles, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Por isso que recuperar a autoestima é o primeiro passo de tudo para você realmente mudar a tua vida. A autoestima é a maneira como você se enxerga. E se eu não recupero isso, eu vou continuar sofrendo. Eu vou continuar sem ação. Por isso, novamente, eu vou te convidar. Terça-feira eu vou fazer uma aula secreta para quem está lá na comunidade Liberdade Emocional, que é o meu canal de transmissão aqui no Instagram. Se você for no Story agora, você vai entrar lá. Entra lá, ou na bio, entra lá, é gratuito. Todo dia eu estou botando um conteúdo lá e eu vou dar uma aula secreta só para quem está lá sobre autoestima. Eu vou mostrar para você, passo a passo. Tudo bem? Então, esteja lá na terça-feira às 20 horas. A Gabi, quando eu não estudava, eu ia de boas. Afinal, o que viesse era lucro. A Célia, bom dia, não teve live ontem? Teve, claro que teve live. Teve um pouco, começou um pouquinho atrasada, mas teve live. A Gabi, mas em 99,9% das vezes não me sinto preparado o suficiente. E essa preparação é um processo, né, Gabi? Como você está passando, você e todo mundo da comunidade Coragem está passando, é um processo. É preparação, é desconfortável. E é assim que a gente começa a melhorar as nossas chances de vitória. Tudo bem? A Jucimara, penso muito nos outros e pouco em mim. Isso tem a ver com autoestima doente. A sua autoestima está doente. Por quê? Como que uma autoestima fica doente? Isso é muito importante de você entender. Teoricamente, todo mundo nasce com uma autoestima saudável. Faz sentido? É só você olhar um bebê. Um bebê, normalmente, ele não se importa com os outros, né? Com o que os outros vão pensar. Então ele, por exemplo, faz cocô na fralda e não tá nem aí, ele não fica com vergonha, até porque ele não sabe o que é isso, né? Ele derruba lá a mamadeira, ele pega a comida, joga pro alto, não tá nem aí, ele não tá nem aí com o que as pessoas vão pensar. Se ele tá usando fralda de pano, se ele tá usando fralda Gucci, nem sei se tem fralda Gucci, mas deve ter, né? Hoje existe mercado para tudo, né? Então assim, para ele, fralda é fralda, cocô é cocô, comida é comida. Então não tem essa, ele não está preocupado com o que os outros pensam. Por que você passa a ficar preocupada com o que os outros pensam? Através dos aprendizados e experiências que você teve ao longo da vida. Então existe esse medo que é o medo de não pertencer. O medo de não pertencer. E eu preciso da aprovação do meu grupo para sobreviver, para permanecer. Isso vem dos nossos ancestrais. O Homo sapiens, que somos nós, lá atrás, ele era um ser insignificante dentro da cadeia alimentar. Sozinho, os predadores matavam ele. Agora, em algum momento da história, esse Homo sapiens se juntou a outro Homo sapiens, que se juntou a outro,
E eles entenderam que em grupo eles podiam derrotar o predador. E aí ficou essa lição. Ficou essa lição de que precisamos pertencer. Então essa busca por aprovação dos outros faz com que a gente, muitas vezes, pense só nos outros e não pense na gente. Agora, presta muito atenção. Por que você tem esse comportamento? Se teoricamente você nasceu com a sua autoestima saudável. Por que você se sente nessa necessidade de agradar os outros e olhar só para os outros e não olhar para você? Porque algo de impacto aconteceu na sua história. E aí tem tudo a ver com as feridas emocionais. São 5 as feridas emocionais. Eu vou falar aqui para você. Já vou te responder, Jucimara. Daniela Junqueira, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda, bom dia. Eu já vou responder para Daniela, como curar a autoestima doente. São 5 feridas emocionais e eu quero que você anote aí para você não esquecer. Ferida da rejeição. Essa ferida, normalmente, ela acontece quando? Na gestação. Mamãe não me quer, e aí sem julgar a mãe, ok? Mas pelas razões dela, ela não me quer, ela me rejeita. Ferida da rejeição. Essa é a ferida mais profunda de todas, porque ela toca no direito de existir, né? No direito de sobreviver. Então, ferida da rejeição é a ferida mais profunda. Segunda ferida, ferida do abandono especialmente emocional. Muitas mães não conseguem estar presentes emocionalmente na vida dos filhos por conta das circunstâncias da vida dela. E novamente, aqui sem julgar a mamãe, tudo bem? Mas pelas circunstâncias ela não consegue estar emocionalmente. E aí a gente tem que se lembrar que você era uma bebê, você era uma criança e sozinha você não conseguiria sobreviver. Você precisava de um adulto, no caso a mamãe, para te ajudar a sobreviver. Você precisava, escreve aqui, de afeto. Afeto, o que é o afeto? É o carinho, é o toque, é o amor, é a segurança. E talvez você não tenha tido isso. E a partir daí, olha só, muita coisa se explica agora, hein, Jucimara? Ó. Fui abandonada pela minha mãe quando eu ainda tinha 9 anos. Olha só, provavelmente, a partir desse momento que você tem esse abandono físico, como no caso da Jucimara, ou do abandono emocional, há um medo muito grande de morrer, de não sobreviver. Por quê? Porque você era uma criança, você era um bebê. E isso aqui é um jogo inconsciente, que está aqui rolando na sua mente, que está querendo garantir a tua sobrevivência. Essa frase aqui, ó, tudo se trata de sobrevivência, é a frase que mudou a minha vida, juro pra você. Foi a frase que eu mais falo na vida desde 2014, 2015, desde que eu entendi, quando eu comecei a estudar a mente, que tudo se trata de sobrevivência, tudo faz sentido na vida, quando você entende isso. Por quê? Porque você se torna alguém em busca de sobrevivência. Então vamos pegar aqui o exemplo da Jucimara, que infelizmente, bom dia Flor de Maio, bom dia, seja bem-vinda, o João também por aqui, bom dia. Vamos pegar esse exemplo. Fui abandonada pela mãe aos 9 anos. Aos 9 anos, Jucimara era uma criança. Ela não tinha a consciência crítica de entender, talvez hoje ela até entenda as razões da mãe, enfim, mas naquele momento não. E naquele momento há o quê? Um medo de não sobreviver. E aí eu vou até um pouquinho além, Jucimara, se você me permite, tá bom? Essa decisão da mãe de abandonar, eu tenho certeza que ela não foi donada. É uma construção, ou seja, a mãe provavelmente estava vivendo algum conflito interno já há muito tempo e aí, aos 9 anos, ela decide ir embora. Ou seja, isso já demonstra que provavelmente ela não estava emocionalmente conectada a você, ou seja, você já sentia esse abandono já há muito tempo. Por isso que aí, como recurso de sobrevivência, a mente cria uma estratégia. Se eu cuidar dos outros,
se eu fizer tudo certinho pelos outros, se eu não desagradar ninguém, se eu fizer tudo o que as pessoas queiram para não desagradá-las, eu vou continuar dentro do grupo, eu vou ser aceita. E aí essa estratégia dá certo. É por isso que tem tanta gente que eu rotulo como a criança boazinha. Quem aqui se vê como a criança boazinha, aquela que fez de tudo para agradar a mamãe, foi uma boa aluna, que fez seguiu a carreira que a mamãe e o papai queriam, aquela pessoa que sempre obedeceu, a criança boazinha, a criança obediente. Por quê? Essa é uma estratégia de sobrevivência. Estratégia do inglês, tem o grego, né? Tropa de Elite, ótimo filme. A Gessilda se identifica, a Gabi se identifica. Ou seja, o teu comportamento de vida, ele foi moldado a partir, muitas vezes, dessa ferida emocional. E aí, isso te distancia de quem? Da tua essência, de quem você é de verdade. Olha só, Jucimara, assim, eu achei que eu era culpada pelo mau comportamento. E às vezes numa criança, isso gera uma culpa realmente muito pesada. Tipo, mamãe não me ama e aí eu não sou merecedora. Puxa, mamãe foi embora por minha culpa, então eu não sou merecedora do amor da minha mãe. E aí sabe o que acontece? Você acaba caindo em relações tóxicas, abusivas, com narcisistas muitas vezes. Por quê? Porque é como se você se autopunisse inconscientemente. E aí você precisa curar essa ferida. Porque enquanto você não curar essa ferida, Jucimara, você vai continuar nesse processo. Eu vou até usar um termo aqui meio pesado, tá bom? Mas um processo muitas vezes de autodestruição, de autossabotagem mesmo. Você prospera e perde, por quê? Porque você não pode ser feliz, você não pode ser próspera, você não pode ser rica, então eu me saboto. Porque existe uma culpa inconsciente, eu tenho certeza que você hoje, adulta, sabe que você não é culpada de absolutamente nada, mas no inconsciente existe essa interpretação. Aí você me perguntou lá atrás, como é que eu curo? Deixa eu só terminar as feridas emocionais aqui, a Gabi até colocou todas aqui, mas eu vou só terminar. Ferida da humilhação é a terceira ferida, é aquela ferida onde você foi muitas vezes uma criança que foi humilhada, sofreu violência física, violência verbal dos pais e das pessoas próximas. Isso inclui muitas vezes um abuso sexual também, que infelizmente é muito comum. A quarta ferida, a ferida da traição, quando existe aí uma interpretação de uma traição, por exemplo, você era filha única, reinava sozinha e aí nasce o seu irmãozinho que agora toma a atenção da mamãe. Ou você também reinava sozinho e aí a sua mãe, ela se separa e casa com uma outra pessoa, ou o seu pai vai embora e constitui uma outra família. Tudo isso pode configurar numa ferida da traição. E a ferida da injustiça, que é aquela ferida onde as crianças foram muito exigidas, muitas vezes com sobrecarga de trabalho, de cobranças mesmo na escola, e isso cria esse sentimento de injustiça. Então são essas 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Aí voltando ao que a Jucimara me perguntou, como recuperar essa autoestima? Como tornar essa autoestima saudável, se a sua autoestima hoje está doente? Você precisa curar essas feridas emocionais que eu falei aqui. Por quê? Porque enquanto elas estiverem abertas, o seu comportamento vai ser exatamente o mesmo. E você tendo o mesmo comportamento, a maneira como você se enxerga, ela vai ser o quê? Sempre pior. Ela sempre vai ser uma maneira pior do que deveria ser, ou seja, a sua maneira de se enxergar, ela está distorcida. Isso é uma autoestima doente. A maneira como você se enxerga de maneira distorcida. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Autoestima saudável, ela acontece quando você se enxerga de uma maneira totalmente diferente. Então, com a culpa,
Não dá para você se enxergar como uma pessoa merecedora. E aí o que acontece? O teu comportamento passa a ser de uma pessoa não merecedora. E aí você atrai para sua vida pessoas que vão reforçar esse não merecimento. É por isso que é tão difícil você sair, por exemplo, da dependência emocional ou de uma relação tóxica. Por quê? Porque a ferida emocional tá lá. E aí se essa ferida, ela faz com que você traga para sua vida pessoas que reforcem essa crença, essa crença de não merecimento, você vai permanecer nesse ciclo. É por isso que mudar a vida mesmo de uma maneira duradoura, ela passa por você recuperar essa autoestima. Enquanto a sua autoestima estiver doente, você vai continuar do mesmo jeito. Porque a autoestima é a base de tudo. A maneira como você se enxerga. E eu sei muito bem disso porque a maior parte da minha vida eu tive autoestima baixa. E autoestima, presta muita atenção, autoestima não é o externo. Eu até coloquei um post esses dias aqui no Instagram falando disso. Eu vi uma notícia, né, de uma rainha de bateria que colocou lá, fez lá um procedimento para aumentar o glúteo. Cada um faz o que quer com o seu corpo, tá tudo bem. O que me chamou a atenção é a frase que leva as pessoas a acreditarem que autoestima é algo externo. Aí ela dizia mais ou menos assim: agora estou com a minha autoestima renovada. E não é. Claro que isso ajuda a aliviar a dor de uma autoestima doente, mas isso passa. Então você pode ter a roupa mais bonita do mundo, você pode ter o cabelo mais bonito do mundo, você pode ter o bumbum mais bonito do mundo. Só que isso é um anestésico, porque a autoestima é a maneira como você se enxerga nos piores momentos. E por que eu falo com tanta tranquilidade sobre autoestima? Porque a maior parte da minha vida eu tive a autoestima doente. A minha autoestima, ela era doente. E sabe qual foi o recurso que eu usei para me anestesiar? O externo. Então, por exemplo, eu vou te contar uma coisa aqui que talvez você não acredite. Mas eu tenho muito cabelo. Eu raspo porque eu gosto hoje. Mas antes, lá atrás, o cabelo para mim, ele era algo assim que eu dedicava muito tempo. Então eu tinha um topetão. Não sei se você é dessa época, né? Mas você lembra de Barrados no Baile, que passava na TV Globo? Isso na década de 90. Né? Eu era um adolescente, né? E eu queria ter o topete de Brandon Walsh. Não sei se você lembra desse personagem, interpretado pelo Jason Priestley, um homem muito bonito, inclusive. E eu queria ter aquele, porque ele namorava todas as meninas eram apaixonadas, e eu com a minha autoestima baixa, eu queria o quê? Aquele cabelo maravilhoso. Quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, eu comecei o quê? A gastar demais. Então eu queria ter o tênis da moda. Então eu era compulsivo por comprar tênis. Compulsivo. Assim, eu acho que comprava em média de 3 a 4 pares por mês. Até um momento que assim, era impossível de tanto tênis. E por quê? Porque eu achava, e assim como muita gente acha erroneamente, que se eu tiver o tênis da moda e tiver o cabelo do Brandon Walsh, eu vou ser um cara, eu tô com a minha autoestima lá em cima. E não. Isso era um anestésico. Por quê? Porque nos piores momentos eu me sentia, desculpa a expressão aqui, eu não gosto muito de falar palavrão ou palavras que não são, mas para você entender, eu me sentia um merda nos piores momentos. Alguém aqui se identifica com isso? Eu me sentia um merda nos momentos difíceis, nos momentos de frustração. Então não era, eu podia ter o tênis mais uau. Eu me sentia um merda nos piores momentos. Ó, Jucimara, tá explicando a minha compulsão por comprar o que não preciso. É isso aí. É essa autoestima doente. E era o que eu tinha. E como eu disse, foi a maior parte da minha vida.
A maior parte da minha vida. A minha vida começa a mudar há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, quando eu tive um tumor no meu pescoço. E aí eu comecei a entender, a me entender. E aí eu fui atrás de curar essa minha autoestima, torná-la saudável. E como eu disse, na média, ela precisa passar de ano, entendeu? Ela não pode ficar lá só na repetência. Essa autoestima, ela precisa ser recuperada. E aí olha só que interessante. Um dos movimentos que eu fiz e que hoje se tornou, vamos falar assim, uma marca para mim, é exatamente o cabelo raspado. Eu tenho muito cabelo, gente, olha só. Eu raspei isso aqui há 2 dias atrás, ó, já tá. Eu vou raspar hoje de novo. Mas hoje, eu me sinto. Hoje, quando eu me olho, eu vejo que sou eu de verdade. Aquele Ogata que tinha o cabelo do Brandon Walsh, cheio lá de topete e cheio de gel, cheio de spray, eu sei todas as técnicas. Passava lá o secador, eu tenho todas as técnicas. Se você quiser uma aula, um dia eu vou dar para você. Isso não era a minha essência. Esse cara aqui que tá aqui falando para você, com o cabelo raspado, esse sou eu. Isso, Eloide, imitação. Era uma imitação bem barata, inclusive, bem barata. Era uma imitação. Eu queria ser aquela pessoa, eu queria ser o Brandon Walsh, que era um cara super legal, era um cara bacana, era um cara que namorava com todo mundo, era popular. E a minha autoestima era muito baixa. Depois, olha só, o que eu fui acrescentando por conta dessa autoestima doente. A Neide, não consigo imaginar você de cabelo. Olha, ano passado eu falei, eu vou deixar meu cabelo crescer. Eu deixei por uns 4 meses, cresceu muito rápido, inclusive. Mas aí eu falei, não tô gostando. Aí eu raspei de novo. Há um ano atrás, inclusive, eu tava com um cabelo maior do que eu tô hoje, do que o cabelo raspado. Depois, sabe o que foi? O que eu fui acrescentando na minha vida por conta dessa autoestima doente? Eu comecei a acrescentar bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, né, com o seu teor alcoólico, faz você mudar, faz com que o seu estado emocional ele mude. Então eu ficava mais divertido, eu ficava mais alegre. E aí isso também fazia com que eu pertencesse aos grupos que eu tinha. Entende isso? E por conta exatamente dessa cura da minha autoestima, e hoje eu falo com tranquilidade, minha autoestima hoje ela é saudável. O tempo todo, gata? Não, claro que tem momentos que às vezes ela cai um pouquinho, mas eu controlo ela. Eu parei de beber álcool. Essa foi uma decisão. Eu não bebo álcool há quase 10 anos. Há quase 10 anos. E eu bebia todos os dias. Eu era um alcoólatra. Eu bebia todos os dias. Não bebo mais. Claro que tem consequências disso. Eu me desconectei das pessoas que, digamos, nós éramos unidos pelo copo de cerveja. Eu me desconectei. Por quê? São pessoas incríveis, maravilhosas. Só que são pessoas que, digamos, hoje os valores são diferentes. Eu não consigo mais ficar, por exemplo, numa mesa de bar como eu ficava. Não consigo. Aquela conversa não é pra mim hoje. Assim como eu tenho certeza que se eu sentar numa mesa de bar com essas pessoas vão odiar o meu papo. Eu me tornei, por um tempo, o chato do churrasco. E aí eu faço a minha meia-culpa, porque eu queria que as pessoas vivessem a transformação que eu estava vivendo e foi um erro. Então eu era o chato do churrasco, eu ficava falando coisas ali de autoconhecimento que os caras falavam, meu Deus, cadê? Cadê aquele Márcio Gato que a gente conhecia que bebia todo dia? Vamos falar de futebol, vamos falar de outras coisas. Não disso, porque essa conversa não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aí eu sou a chata do churrasco. Hoje eu sei o meu lugar.
Hoje eu só falo para quem me pede, entende? Eu não tento colocar, digamos, o que eu estou vivendo, e eu acho que isso me aliviou muito, né? De querer que todo mundo esteja na mesma página que eu. Cara, cada um tem o seu destino, cada um tem o seu momento. Tudo bem? E essa conversa, como eu disse, essa conversa não é para todo mundo. Por isso que eu admiro você que está aqui. Porque você está aqui ouvindo coisas que não são fáceis. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem para você é que você não pode mais se conformar com a vida que você está levando. Essa vida que você está levando não é a vida que você merece, mas você tem a responsabilidade de mudá-la. E qual é o primeiro passo? Recuperar a autoestima. Por isso eu vou te convidar de novo. Entra na comunidade Liberdade Emocional, que é o meu canal de transmissão aqui no Instagram. É gratuito, é só você clicar na minha bio, você consegue entrar. Ou você no Story, clica no Story, você vai ver lá um link para você clicar, para você participar da aula secreta que eu vou dar sobre autoestima, com mais profundidade. Inclusive, olha só, eu vou fazer um processo terapêutico no final para você sair com essa autoestima mais fortalecida. Então, aula secreta na terça-feira. Ela é secreta por quê? Porque só quem estiver na comunidade Liberdade Emocional vai poder assistir. Não é uma live, ok? Não é uma live no Instagram. É exatamente para as pessoas que têm interesse mesmo em recuperar a sua autoestima, tá bom? Então, a Sônia, cheguei agora, bom dia, eu quero autoestima, não tenho mais. Você está com sua autoestima doente, é o que a gente estava falando aqui. Autoestima doente precisa ser recuperada com urgência para você mudar a sua vida. Autoestima é como o nosso combustível. Sem o combustível você não consegue fazer o seu carro andar. A Helena, bom dia, eu quero, Eloide, eu quero. Então entrem lá no canal de transmissão, na comunidade Liberdade Emocional, tá bom? É gratuito, é só você clicar lá. Clica no Story ou na bio e participar. Eu tô mandando todos os dias, inclusive, conteúdos lá. Hoje eu mandei um conteúdo logo de manhã, um áudio. É o meu compromisso com você. Todo dia eu vou mandar um conteúdo para você refletir, para te ajudar nesse processo, para você recuperar sua autoestima. Tá bom? Te vejo amanhã, espero que tenha te ajudado. Foi um prazer estar aqui com você, tá bom? Um grande abraço. Tchau!